Felipe Neto tornou-se réu em uma ação penal movida pela deputada federal Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, que o acusa de injúria e difamação. A 41ª Vara Criminal do Rio de Janeiro aceitou a denúncia apresentada pela parlamentar em junho de 2024, relacionada a uma publicação feita por Felipe Neto na rede social X, também conhecida como Twitter. Vamos saber mais sobre esse caso com a nossa Daiane Oliveira, aqui no Plantão. O que dizer que meu advogado vá aprovar? Vamos fazer o seguinte, Ana, vamos aos fatos, depois a gente faz algum comentário ou não. A gente deixa o pessoal escolher o que tem aí para se decidir. Primeiro, eu vou te pedir para trazer o Twitter do Felipe Neto, que foi publicado no ano passado, e algo que gerou toda essa repercussão, inclusive gerou o processo, mas não só o processo, gerou também repercussões em Santa Catarina, as pessoas tentando identificar se é ou se não é uma relação dessa tiara de flores, que eu sempre vou lembrar como coroa de flores, gente, desculpa. Não faz muito sentido na minha mente uma pessoa andar por aí com a coroa de flores na cabeça. Eu acho breguíssimo, mas aí é uma opinião pessoal, tá? Isso não é sobre a Zanatta, nem sobre ninguém. Eu acho que uma festa, um evento cultural, etc e tal, mas no dia a dia. Inclusive, a gente pode lembrar que na Europa, e também isso aí é fato, as flores eram muito utilizadas pelas mulheres da nobreza para esconder o cheiro fétido, porque não tomavam banho. Inclusive, é daí que surge uma das histórias do surgimento do buquê de flores para o casamento, por causa disso, para esconder o cheiro das pessoas que não tomavam banho, né? Porque os europeus não tomavam banho na Idade Média. Enfim, a gente tem muitas histórias atrás da coroa de flor, da tiara, que não é uma história assim legal para se seguir na vida. Mas a Zanatta tem uma justificativa para dela. Antes de explicar o que ela diz sobre essa tiara, eu vou trazer o seguinte, tá? Que o Felipe Neto publicou, entre aspas, o que o Felipe publicou, para depois dizer que fui eu. A tiara de flores na cabeça é tida por muita gente como um símbolo de apologia ao nazismo. Essa moça usa quase o tempo inteiro, mas garante que não é essa a motivação. Porém, olha só que curioso, ela tirou quando foi no Parlamento Europeu. E ele lembrando, né, que quando ela foi para a Europa, ela de fato não estava com a tiara de flores, que é o símbolo dela. Faz todo sentido você utilizar o seu símbolo para onde você for, porque você transformou isso como um símbolo. Mas a Zanatta foi lá e tirou a tiara quando foi para a Europa. Fazendo essa analogia aí, o Felipe Neto, ele foi nesse momento, ele virou réu, né? A notícia que nós estamos trazendo, porque ele estaria aí propagando uma informação falsa e difamando, foi acusado de injúria e difamação a deputada federal Zanatta. Mas aí eu vou te pedir, por favor, Ana, para trazer o vídeo em que a Zanatta explica o motivo dessa tiara. A gente não vai ficar só no vídeo, não. A gente vai aprofundar um pouquinho mais. Bora. Porque justamente essa tiara alemã para simbolizar a tua campanha? Foi por um acaso. Na verdade, foi porque... Pera, vou começar aí. Já está definida como alemã, né? Sim, já está definido como alemã. E também um detalhe que é importante, tá? A Zanatta, ela é de Santa Catarina, onde teve uma migração muito grande dos alemães. Importante lembrar disso. Bora lá. Falaram mal de mim, mas eu estava em Blumenau, que é uma cidade que eu amo muito, assim, eu moraria fácil em Blumenau, gosto muito de lá. E aí eu tava lá na Vila Germânica, passei, tinha uma tiarinha, eu comprei. E aí depois daquilo a gente foi pro clube de tiro, pro Blumenauense, lá onde eu levei o Eduardo no evento. E eu bati uma foto com a arma e com a tiara, e aí viralizou aquilo ali. E um jornalista lá do extremo sul catarinense, de Araranguá, um radialista, recebeu e resolveu falar daquela foto na rádio. Já que estamos falando de polícia, né? Antes da Juliana aqui, da pré-candidata a deputado federal do PL de Santa Catarina, Júlia Zanatta. Tu viu? Bom dia, Bom Lucas. dia, eu vi.
Que isso, Não, gente? eu não vou. Tipo assim, ó, esse é um movimento pró. É uma arte que foi feita pelo movimento pró-armas, né? Que apoia a Júlia Zanata, candidata a deputada federal. Mas, pelo amor de Deus, quem fez a arte tem um mau gosto pra fazer arte que. Então, a foto ela é horrível. Pra quem não viu aqui, pré-candidata a deputada federal PL de Santa Catarina, a Júlia Zanata com um fuzil? Pra mim isso é uma arma de paintball. Pô, eu não sei, é tipo um fuzil. Eu não entendo de arma também. Tipo, Diz uma ali arma Júlia Zanata e Proarmas, e a bandeira de Santa Não, Catarina. e ela tá com fuzil e com uma tiara. Sim, sim. É uma tiara típica alemã, né? Não se faz com armas uma campanha eleitoral, se faz com propostas, com ideias para a saúde, para a educação. A arma é a coisa que menos importa. Eu não sei, olha, Quando não absurdo. tem proposta, você sobra arma, né, gente? Não, é toda essa. Aliás, essa foto é toda a campanha dela, entendeu? Pois é. Todos os pontos estão resumidos ali. Continuamos? Olha, Ana, eu ia dizer, vamos continuar, mas acho que nem precisa, porque aí no final ela fala que por causa dessa provocação, ela resolveu usar a tiara e virou uma campanha nacional e ela resolveu que iria utilizar a tiara. Ou seja, ela só resolveu que iria utilizar a tiara porque ela foi provocada por jornalistas. Eu acho que, de fato, quando a galera fala assim, vocês precisam parar de falar de determinadas pessoas, eu acho que faz sentido. Mas, de qualquer jeito, ela ganhou. E ela iria ganhar também, porque a campanha política não se faz só com publicação, só com tiaras, né? Se faz com muito dinheiro injetado, com muitas relações, com muitos acordos. Dito isso, em detalhe, tá, gente? Desculpa, mas a Zanata, ela também tem um tipo que é um tipo que os bolsonaristas gostam. E é isso que a gente vai falar agora, tá? Porque todo mundo resolveu falar que essa tiara não tinha nenhuma relação com o nazismo depois que o Felipe Neto fez essa relação. Inclusive, o prefeito, um prefeito lá de Santa Catarina, eu vou te pedir para trazer o vídeo dele, por favor, Ana. Vamos lá. E também vou te pedir para colocar só esse comentário do Vitor Xavier na tela, porque ele traz um termo que é excelente, que eu não disse, tá? Mas a ideia da Zanata para o bolsonarismo, para os red flags, assim, tem um negócio assim de pureza, de delicadeza. E olha o que o prefeito vai falar sobre essas tiaras e quem usava as tiaras na Alemanha. Bora lá. Alô, Blumenau. A cultura germânica e as tradições criadas por nosso povo são coisas que muito nos orgulham e que formaram Blumenau ao longo dos seus 174 anos. E hoje eu vim aqui falar sobre isso, sobre cultura, história, orgulho e, infelizmente, sobre preconceito e falta de informação. Ao citar a deputada federal catarinense Júlia Zanata, o influenciador digital relacionou o uso das tiaras de flores, tão comuns em nossos trajes típicos, ao nazismo. Eu sei que parece piada, mas infelizmente não é. Talvez eu nem devesse estar aqui falando sobre algo que não faz o menor sentido, mas como prefeito eu faço questão de defender a nossa cultura, as nossas tradições e, sobretudo, a história da nossa cidade. Nossos antepassados foram responsáveis por iniciar o que hoje é uma das regiões mais prósperas no Brasil. E não ficaremos quietos diante de mentiras e acusações graves como essa. Por isso, e para tornar o processo ainda mais claro, fizemos uma pesquisa sobre a história do uso das tiaras de flores. Na Alemanha, a utilização das flores na cabeça tinha como significado a pureza das jovens solteiras e remetia ao espírito camponês. Em Blumenau e em todo o Vale Europeu, as tiaras passaram a ser utilizadas com mais intensidade a partir de 1967, no primeiro festival de cerveja aqui realizado. Foi a partir daí que o item passou a fazer parte do... Pronto, ou seja, olha o que ele diz, as tiaras eram utilizadas na Alemanha como símbolo de pureza das jovens camponesas. Ok, foi isso que todo mundo entendeu. A partir da década de 60, isso é utilizado em Santa Catarina. Só que aí, todo mundo, né, da linha Zanata e da linha prefeito de Blumenau esqueceu de uma coisa. Eu vou te pedir para trazer esse Get Imagens aí, sabe? Porque esqueceram simplesmente que existia e existiu durante a Alemanha pré-nazismo e durante o regime do nazismo. Isso aí, vou te pedir para abrir essa primeira foto mesmo, Ana. Existia um grupo que era um grupo formado por mulheres, que era a Liga das Moças Alemãs. E essa Liga das Moças Alemãs era tipo um braço feminino da juventude hitlerista, né? A juventude de Hitler.
Nessas ocasiões de reunião, que era muito comum os eventos para organização, para promover, né, a integração entre as mulheres, nessas reuniões era muito comum que as mulheres utilizassem roupas de camponesas e flores, porque eles faziam uma celebração às tradições, às culturas rurais, festas sazonais que aconteciam, como o solstício de verão, e essas flores, inclusive, também eram vistas nas cabeças dessas moças, nas tiaras. Então, e aí eu vou te pedir para abrir o segundo vídeo. Você está vendo, né, Ana? As flores sempre eram utilizadas. A gente tem a flor aí na roupa, ela entregando a flor. Vou te pedir para colocar só mais um outro site também. E se não abrir no site, no finalzinho, atrás do site que é o Holocausto, a Enciclopédia do Holocausto, dá para ver bem uma imagem que são várias jovens crianças, né? Porque dentre as vertentes do movimento do nazismo, essa foto de trás. Aí, se você não conseguir ver, eu te mandei no chat privado, porque eu baixei a foto e publiquei também. Essa foto de trás é uma foto com várias crianças, mas, por enquanto, se quiser manter essa, tudo bem. Ó. A história da suástica, gente, é isso que a gente está falando. E a coroa de flores, ela também, a tiara, perdão, eu sempre vou trocar por coroa. A tiara de flores, ela também era utilizada como símbolos da pureza, da relação fraternal, era uma ideia de gentileza ali entre as pessoas que tinham uma relação com o nazismo. E essa relação era uma relação, sim, que era também cultural aí, né? Tem uma suástica ali atrás, o símbolo do nazismo, e todas as crianças e adolescentes com uma tiara de flores. Essa foto não foi criada por a gente, essa foto existiu, foi uma foto, inclusive, de 1935, e é uma foto que marca justamente criança e adolescente num desses encontros. Vou só repetir, tá? A Liga das Moças Alemãs. Pesquisem sobre o movimento, é um movimento que foi muito que foi exploratório, porque além da Liga das Moças Alemãs, tinham outras ligas que eram para crianças e jovens serem iniciados e serem moldados à ideologia alemã, à ideologia do nazismo. Não à toa isso foi tão introjetado na cultura. A Júlia Zanata é de Santa Catarina, onde a gente já falou, teve uma grande imigração dos povos alemães. No entanto, ela diz que não tem nenhuma relação a sua tiara com o nazismo, que a tiara foi escolhida porque ela estava nesse evento em Blumenau e lá todo mundo utiliza. A gente não tem também como dizer que as pessoas que começaram a inserir essa tiara no Oktoberfest são pessoas que sabiam que essa tiara também era utilizada pela Liga das Mulheres Alemãs, que eram favoráveis ao regime de Hitler. Mas o que a gente sabe é que ela utiliza isso até hoje, e que ainda tendo conhecimento da história, ela diz que a tiara, ela entrou com uma ação na justiça, o Felipe Neto virou réu, e está sendo processado, porque ela nega veementemente que haja uma relação da tiara com o nazismo, mas quando ela foi para a Europa, ela não utilizou essa tiara. São muitos pontos assim que ficam em aberto, né, Ana? A gente está falando de história, a gente está falando de pesquisadores, inclusive, tem vários livros que falam sobre os apitos de cachorro, e que dentre os apitos de cachorro trazem algumas questões, por exemplo, se a tiara fosse apenas se não fosse uma tiara, por exemplo, se fosse uma rosa branca, isso poderia ser considerado uma relação com o nazismo? Não, pelo contrário, porque existiu um movimento de jovens que utilizavam rosas brancas para fazer uma contraposição ao nazismo e ficaram famosos por causa disso. Então, é só dar uma pesquisada que você entende o que é ideal e o que não é ideal, e a gente acredita que uma deputada federal ela sabe o que é ideal e o que não é ideal, e se ela utiliza é porque ela está correta realmente, é porque ela tem todos os direitos de utilizar, é porque não tem nenhuma relação com nada ilegal nem criminoso, e é isso que o judiciário vai avaliar agora. E Felipe Neto, pelo menos, tem dinheiro e é suficiente para contratar não só uma equipe excelente de advogados, como historiadores, né, para se defender. A gente, Ana? A gente pode falar o que a gente pensa, né? Desculpa. Eu tinha que fazer a piada. Eu não tenho a equipe toda que o Felipe Neto tem, né? Então, gostaria de dizer que nada do que eu vou dizer aqui tem a ver com a Júlia Zanata de fato, né? Com ela pessoalmente, assim.
primeiro assim, sobre o tweet do Felipe Neto, até abrir ele de volta para ler, eu sinceramente, eu acho que linguisticamente ele me parece bem coberto aqui, sabe? Ele chega a dizer que é tida por muita gente, ele não tá afirmando frontalmente que é coisa de nazista, assim, sabe? Eu acho que, claro, né, nosso sábio advogado me ensinou que entrar na justiça todo mundo pode, assim, né? Mas, sinceramente, eu acho que ele foi bastante delicado ali, né? Agora, sobre essa... É que toda a defesa dessa coisa, de novo, isso não é sobre a Zanata, tá, advogados? Toda essa coisa passa por esse imaginário europeu do sul, assim, que para mim pega muito, né? Pois Curitiba, né? E tem mesmo essa coisa assim, daqui para baixo, é muito essa coisa de somos descendentes de europeus, essa ilusão assim né, do brasileiro do sul de que é descendente de europeus, logo é europeu e logo é melhor do que os outros, né, os brasileiros. E a gente sabe muito bem o que é que está por trás dessa percepção, né? O que é que está por trás desse culto a uma identidade europeia bem específica, né? Da Alemanha, da Itália, que é muito forte, né? no sul do Brasil, assim, e que está muitas vezes aliada a essa percepção de superioridade racial, né? que está ligada, por sua vez, a um supremacismo branco, que vai se ligar lá na ponta ao nazismo, entendeu? Historicamente, né, essa adoração, assim, especialmente uma adoração a uma visão que muitas vezes se aponta, né, a uma visão da Europa, especialmente da Alemanha, assim, que é uma visão do passado, e é de um passado específico, da época do nazismo, entende? O fetiche, assim, é muito específico por uma parte da história da Alemanha. Não é pela Alemanha de agora. Tanto é que muitas vezes tiram sarro, né, de que os alemães vêm para cá e falam: nossa, vocês parecem um parque de diversões, aqui parece um museu, porque são referências assim de todo um passado, né? Enfim, desses países, assim. E esse fetiche todo aí, a gente sabe que tem suas relações. E, de novo, isso não é sobre a Júlia especificamente, seu uso da coroa tiara aí. Ela que explique, né, o porquê disso. Particularmente, eu acho brega, né? Isso eu posso dizer também, né? E especialmente a relação das flores com a arma, assim, é um negócio, assim, a meu ver, de mau gosto, assim. Mas, né, a relação histórica aí, ela é algo com o qual ela tem que lidar também e vai ter que ficar se explicando porque evoca, né, evoca essas discussões. E aí acho que é normal, né, que as pessoas vão ter essas discussões também, quando você fica falando muito da Alemanha, das antigas, aí trazendo símbolos da Alemanha das antigas, você vai ter que se explicar qual é a relação com o período histórico também, né? Enfim. Ana, mas eu acho que é isso que eu posso dizer. Ela não podia deixar, né, de usar a tiara, porque temos que lembrar que todas são femininas. Elas foram criadas para serem femininas, para serem delicadas, para serem submissas, quando puderem ser submissas, porque elas também pegam em armas, sabe? É todo um discurso, um malabarismo para a gente conseguir encaixar essa tiara na vida e no dia a dia da Zanata, e não só da Zanata, mas de todas as pessoas que acham minimamente coerente que ela ande para cima e para baixo com essa tiara. Mas é isso, né? Não sou uma pessoa que tem um grande apreço pelo Felipe Neto, não, e ele vai conseguir se virar muito bem nessa, mas me incomoda muito como a gente deixa passar no dia a dia o discurso de políticos como a Zanata, porque se ela estivesse sofrendo uma pressão popular, ela não utilizaria mais essa tiara. Tem isso também. É isso, Ana. Exatamente. Aí tem algumas coisas aqui também no nosso chat também, né? Esse pessoal da Zanata aí também defende muito a liberdade de expressão, mas não para o Felipe Neto. Felipe Neto não pode, tá?
É uma, é uma recorrência aí. Ah, e só para amarrar, eu sei que a gente já deve ter passado do tempo. Eu não sei o que me incomoda mais. É a relação, pensar a relação. Não, eu sei o que me incomoda mais. É pensar a relação da tiara com o nazismo, claro. Mas a desculpa também não me. Eu acho que a desculpa não fica muito atrás, né? Também. Porque aí a desculpa não, porque é as mulheres, a pureza das mulheres e tudo mais. Esta é a sua defesa? São as esposas que vão lá acordar 4 da manhã para tirar o leite da vaca, para fazer o leite, para fazer a manteiga, segurando a criança no colo, não usam métodos contraceptivos. Aí depois fica pedindo ajuda aí nas redes sociais. Vamos lá, o chat já me avisou que eu passei do tempo. Ficamos por aqui? Ficamos, Ana. Vamos lá, chat. Voltamos em instantes para mais assuntos do dia. Beijos.